Já, porque parêntese, tá? Gênesis ele pode ser interpretado como uma literatura sobre a falência dos primogênitos e o problema entre irmãos. Sim. Pode ser interpretado dessa forma, porque há sempre esse descendente, que o primogênito carregava o status do descendente. E Deus vai fazendo a sua obra pela graça, porque se dependesse da capacidade moral dos descendentes, nós estávamos ferrados. Não teríamos chegado até aqui. É por isso que o Velho Testamento está repleto da ação graciosa de Deus, não porque eles eram muito competentes, todos heróis, né, que deram tudo certo. Pelo contrário, os primogênitos vão dando problema, né? Desde Caim e Abel, aí você passa pela Esaú e Jacó, depois Ismael e Isaac, aí vem Esaú e Jacó, que é aquela coisa, quem nasce primeiro, que engana o pai, a confusão, ele sai de casa, os filhos de Jacó, o primeiro é Rubens, né? E ele não é o centro da história, porque foi um dos principais que vendeu o irmão. José tem Manassés e Efraim, e Jacó muda, inverte. Não tinha reparado, cara. Tá tudo... E é interessante, porque o Paulo Borges fala muito disso, desse sentido de Deus mostrando que não vai ser via direito, né? Não vai, né? O Gênesis é só sobre isso. É pela graça, né? É a escolha de Deus, né? Os levitas substituem os primogênitos, porque os primogênitos já não são mais entregues. Aí tem que escolher os levitas como substituto, né? E assim vai. Então, as famílias ali não são famílias... Cara, eu vou fazer uma coisa polêmica. São famílias funcionais, né? As famílias dos patriarcas são funcionais. Eu não sei, né? Esse critério... É claro que é um anacronismo, evidentemente, mas no sentido de que a gente olha e essa família maravilhosa, né, não está presente. Está tendo muito conflito, muita confusão. A gente ignora uns fatos quando você lê assim, bem estando presente, né, poxa, Abraão? Você entregou sua esposa para se deitar com outro homem. Aí você pega ali a própria Raquel levando os seus ídolos ali, escondendo embaixo do... e aí você pega o Esaú, né, e Jacó, o Isaac deliberadamente, publicamente preferindo um, entendeu? Tipo assim... Preferindo, e o Jacó mentindo na cara dura, né? Eu sou Esaú, esse é um dos textos mais maravilhosos, né? E é lindo, assim, essa questão de Deus escrever um livro sobre o seu povo e não esconder nada, né? Mas é exatamente isso. Então, essas famílias que estão incumbidas de trazer o descendente, elas não estão trazendo descendente porque elas são boas, né? Elas não estão trazendo... igual quando você olha as mulheres que ele cita na descendência de Jesus, né? Exatamente, estrangeiras, né? Estrangeiras, uma prostituta. Exatamente isso. Então você tem aos trancos e barrancos, no sentido de... Quando eu falo trancos e barrancos, dentro da soberania de Deus, quer dizer, a glória vai para Deus e não para a moral familiar local. Mas o que está acontecendo? Essa descendência está sendo criada. Então, ali, casamento e procriação, e o descendente, ele é muito importante. A lei do levirato, né? Que o cara, quando morria, o seu parente tinha que casar com a viúva para que o nome do cara não sumisse. Porque o filho receberia o nome do falecido e não de quem o engravidou. Então, era uma espécie de eternização daquele nome, porque o Velho Testamento está muito ligado a isso. Como é que eu vou levar o nome adiante, a minha descendência adiante, construindo o povo de Deus? Então, é tudo muito diferente, né? O papel do casamento, da procriação. E é interessante você estar falando, porque eu acho que eu diria assim, veja se você, dentro da nossa conversa hoje aqui, alguns não vão casar, mas não há opção para o discípulo de Jesus não ter aliança. Exatamente, não há. Porque o que eu estou dizendo é que essa santificação do casamento tem a ver com a aliança. Porque assim, qual é a relação que você está mudando para dentro de uma casa e agora você fez uma aliança e até mesmo num contrato, num papel diante do governo e tal, e você está dizendo, eu não vou embora. Por que ela santifica? Porque e pode santificar, né? Porque ela pode ser esse instrumento de Deus. Porque vai vir as rachaduras para fora, mas nós tomamos uma decisão, nós não vamos embora. Então nós vamos ter que resolver.
Ó, eu tô com esse problema aqui, você tá com esse compromisso, uma problema aí. responsabilidade, né? Se a gente lidar dessa forma com o casamento, ele vai ser um instrumento de Deus auxiliando na santificação. E os filhos também são isso, por quê? Porque eu não vou mandar embora, né? Não vou devolver, não vou jogar fora, então tá ali. E aí os filhos também são esse caminhão de toneladas que mostra outras rachaduras, mas não vai embora, você tem uma aliança. E aí eu vou ter que resolver. E se você estiver disposto e a graça de Deus na sua vida, você começa a olhar para por que essa ira? Por que essa impaciência? Por que disso? Por que daquilo? Mas eu acho que Deus usará outros, Não, mas é isso que eu tô falando. expedientes para mostrar as rachaduras dos solteiros. Então, mas é isso que eu tô falando. Entende? Se eu olho para os meus amigos, e eu como casado deveria fazer isso, olhar para os meus amigos e falar, cara, eu tenho uma aliança com vocês. E no momento em que você me irritar, eu não vou dar as costas pra você. Nós vamos resolver essa parada. Eu vi um cara que nem é cristão assim, nem falando sobre cristianismo, que é o Simon Sinek. Ele já viu o Simon Sinek? Que é um cara, ele fala mais de business assim. Eu não sei quem é. E aí ele falando que ele tá estudando sobre amizade. E aí ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, a gente tem terapeuta de casal, por que a gente não tem terapeuta de amigo? Então eu pago lá R$200 a sessão para me ajudar. Que é casal, né? Então, mas para me ajudar a não quebrar essa aliança. Então, eu tô dizendo, Eu entendi. Essa aliança vale R$800 por mês pra gente tentar dar um jeito aqui, né? Isso eu nunca tinha pensado. Agora, o meu amigo... Terapia de amizade. Deu problema aqui, eu não tô concordando, fiquei sabendo que ele falou mal de mim, o que eu faço? Vou para outro amigo. E aí que eu perco esse instrumento de santificação, né? E é o que você tá falando. A igreja é isso. Claro. A igreja deveria ser isso, né? E tipo assim, alianças profundas que a gente tem um com o outro que precisa de muito para quebrar, né? Quebra. Bom, meu amigo, obrigado. Muito obrigado a você. Papo abençoado aí. Eu acho que eu gosto muito do podcast que se propõe até a levantar muito mais perguntas do que respostas, né? Claro. E questionar muito mais coisas do que até responder. Eu acho que hoje a gente conseguiu, tipo assim, falar, cara, vamos conversar disso aqui. E como você disse, não tem material. Se você ofendeu, né? Se você está me atacando, tenha calma, irmão. Assim, vai ponderando aí, que eu não estou defendendo, nem eu não sou contra a família, né? E não sou... Acho que ficou claro, assim, todo mundo sempre... E não sou contra a solteirice também. Então, entender a Bíblia aí. Obrigado, meu amigo. Deus continue te abençoando, derramando sabedoria para você continuar servindo Ele e trazendo respostas bíblicas aí para perguntas difíceis. Amém. Muito obrigado. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E, cara, eu acho que tem alguma galera aí que vai ser beneficiada em ouvir esse papo. Então, pega o link, manda para uma galera. Deixa um comentário aqui também sobre aquilo que você pensou e perguntas e reflexões junto com o que a gente está conversando aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.